Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e nesse vídeo vou falar a repercussão desse dia 2 de outubro em que nós tivemos protestos contra Bolsonaro em várias cidades do Brasil. E já destaco, Lula, além de não ir nos protestos, não fez uma única manifestação nas redes sociais. Pelo menos até 18h40, quando eu parei para gravar esse vídeo. Ciro Gomes se desdobrou, foi no Rio, foi em São Paulo, foi hostilizado. Até onde a gente sabe aqui, não tem nenhuma consequência física. Alguns agressores tentaram se aproximar dele na saída da Paulista, foram contidos. Militantes do Ciro fizeram também ali uma proteção. Já tem vários vídeos circulando pelas redes sociais. Vamos repercutir. Eu notei toda a fala do Ciro na Paulista e vamos ver aqui que tem alguns detalhes importantes. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Bom, pessoal, Ciro nas ruas foi a hashtag que ficou aí em evidência entre os assuntos mais comentados praticamente durante todo este dia 2 de outubro. É natural que aqueles que apoiam Ciro Gomes, além de querer fora Bolsonaro, dão um destaque para a presença dele nas ruas. Por que dão destaque? Porque eu fiz uma pesquisa aqui de todos os pré-candidatos, daqueles que se apresentam para substituir Bolsonaro, Ciro foi o único a ir para as ruas. Alguns fizeram manifestações nas redes sociais e outros não fizeram nada, como é o caso, por exemplo, do Lula. Então o Ciro discursou pela manhã lá no Rio de Janeiro, já começou ali sendo hostilizado, mas por um grupo menor, em especial tinha um indivíduo, segundo ali mostra o vídeo, tentou se aproximar da onde o Ciro falava, foi contido, mas não deixou de chamar a atenção. A gente percebe que quando o Ciro discursava ao lado do Carlos Lupe, por exemplo, todos que estavam ali ficavam preocupados, olhando a pessoa logo ali embaixo, tentando se aproximar e gritando alguns impropérios contra Ciro Gomes. Ele discursou um discurso duro contra Bolsonaro, repetiu várias dessas partes aqui no discurso na Paulista e rapidamente saiu para pegar um avião e se deslocar para São Paulo, para Paulista, onde ele também discursou, dessa vez no caminhão de som ao lado da querida Heloísa Helena. Quando eu olho aquela dupla assim, eu fico imaginando como que tem gente que ainda prefere Renan Calheiros e Fernando Collor de Mello do que Ciro Gomes e Heloísa Helena. E um detalhe importante, o Ciro segurando uma bandeira do Brasil, porque teve apoiadores do Lula, ditos intelectuais que apoiam o petismo aí, que fizeram a mobilização para que não se use o verde e amarelo e nem a bandeira, para que não confunda. Então, fazendo ali um apelo para que as pessoas vão de vermelho. Ciro, então, com a bandeira na mão, porque a bandeira é nossa, não é a bandeira desses fascistas. A bandeira é do Brasil e é daqueles que defendem a democracia. Então tá certa na mão do Ciro e de todos aqueles que defendem, então, o nosso Brasil, a nossa nação, a soberania, enfim, algo bem diferente daqueles que apoiam Bolsonaro hoje em dia. E aí o Ciro discursou, e durante o seu discurso foi hostilizado agora por um grupo maior, claramente apoiadores do Lula, vestidos ali de vermelho, alguns, inclusive os portais, esses blogs sujos, já estão compartilhando e comemorando o fato do Ciro estar sendo vaiado num movimento que não era em prol do Ciro, é um movimento contra Bolsonaro. Mas como esses querem fazer de tudo para avacalhar esse movimento, eles comemoram. Mas vamos lá então ler o que o Ciro disse no seu discurso na Paulista. O impeachment de Bolsonaro é a única forma que a nação brasileira tem de se proteger de um golpe de Estado. Isso aqui é forte, hein? Bolsonaro é uma serpente venenosa que está se organizando para dar um golpe de Estado no Brasil. E só tem um jeito de impedir Bolsonaro, é o povo na rua. Eu não vim dar... E claro, enquanto ele falava isso, estavam lá os gritos, objetos arremessados. E vamos ser justos também, tinha muita gente apoiando, aplaudindo, incentivando o Ciro. Mas é aquilo, é uma pequena minoria barulhenta que incomoda. Aí o Ciro disse, eu não vim dar lição para ninguém. Eu já estou muito acostumado a lidar com o fascismo e sou um vitorioso na luta pela democracia no Brasil. E lembrou um detalhe interessante, para fazer o impeachment de Bolsonaro precisamos de 342 deputados e só somos 120, hoje na oposição, se formos avaliar apenas quem faz parte da esquerda ou da centro-esquerda. E aí o Ciro diz então, quem for contra tem que ser generoso e abraçar todos os democratas de todos os partidos e banir o fascismo, os corruptos, o genocida. Meu irmão, minha irmã, qual é a notícia que queremos ver nos jornais amanhã? É que o povo brasileiro uniu-se todo
em diversas agremiações em defesa da democracia ou que meia dúzia de bandidos travestidos de esquerda façam-se donos da verdade. E aí ele fecha dizendo: Bolsonaro, a tua hora está chegando, porque o povo brasileiro é muito maior do que o fascismo de vermelho ou de verde e amarelo. Fora Bolsonaro, impeachment já. Sim, meus amigos, porque tem fascistas que estão no campo da extrema esquerda, como tem no campo da extrema direita. E vários desses fascistas que se dizem de esquerda estavam na Paulista, estavam no Rio, estavam em Porto Alegre hostilizando Juliana Brizola. Então ele está certo. E ele não caiu na provocação, pelo menos aqui do que a gente viu até agora. Ciro passou no teste da paciência. Mas essa pequena cutucada aqui no final da sua fala, ela é uma realidade porque existe. Então não dá pra gente negar isso. E aí alguém quis dizer assim: William, são bolsonaristas infiltrados. Não, porque isso que aconteceu, repito o que eu disse lá atrás, estava previsto, foi prometido, eles apenas cumpriram o que prometeram. E ao fim da fala do Ciro, a militância do PDT deu a resposta e gritou muito alto, apoiando o Ciro, até que ele realmente saísse do caminhão junto com outras pessoas. E aí, depois que ele saiu, enquanto se dirigia para o carro, tem muitos vídeos já circulando, eu tive que parar, porque senão eu ia ficar só vendo vídeos e mais vídeos, mas tudo consta que tentaram agredir Ciro Gomes e Carlos Lupe. E aí os agressores foram contidos, teve um princípio de confusão, com gente de camisa vermelha arremessando objetos contra pessoas ali com camisas de apoio ao Ciro Gomes. Então é necessário a gente entender que, se queremos Bolsonaro fora realmente, a gente tem que se unir em torno dessa pauta. E aí o Ciro, que tem divergências com o PT, tem. Mas aí você vai hostilizá-lo num evento fora Bolsonaro. Nesse evento que recebeu outras pessoas, que eu já fiquei sabendo que também foram hostilizadas, do PSDB, pessoas do PSL. Ali você tinha também Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, a própria Heloísa Helena, Antônio Neto. Então você tinha figuras de diversos partidos que divergem, mas que neste momento tem um ponto em comum, que é o fora Bolsonaro. E qual que é a dificuldade de você, num evento como esse, mesmo que esteja com a sua bandeira, a bandeira do PT, a bandeira do PDT, a bandeira do DEM, a bandeira do PSD, faz parte. Isso faz parte da democracia. Mas respeitar quem está discursando, eu acho que é o mínimo que se espera. Em defesa do fora Bolsonaro. Agora é bom lembrar, nem todo mundo quer Bolsonaro fora. O PT faz esse movimento de que apoia o impeachment, mas baseado no comportamento do Lula, me parece, uma opinião pessoal, que vocês são livres para discordar. Me parece que é um movimento mais aparente, mais superficial e que não encontra respaldo no comportamento do principal líder do PT, que é o Lula, que, repito, não saiu de casa. Se saiu, foi para ter os encontros aí que ele anda tendo com Romero Jucá, com Sarney, Eunício Oliveira e Renan Calheiros. E nem se deu ao trabalho de mandar um tweetzinho, hashtag fora Bolsonaro, nada. Aí tem gente dizendo que o Lula não foi porque fica difícil conter aglomeração com a presença do Lula. Estão de brincadeira, né? Então Lula indo lá ou não indo, a questão de aglomeração não mudaria em nada. Mas a pergunta que me surge aqui é assim: e por que ele não faz uma postagem ou um vídeo de 30 segundos fora Bolsonaro, impeachment já? Não, é só aquela crítica superficial, é um genocida, é o fascismo, eu sou a democracia que tem que lutar então contra o fascismo, e não passa disso. É porque não tem ambiente político para o impeachment. Ambiente político se constrói. E a maior forma de construir esse ambiente é o povo na rua. E o Lula não mobiliza a militância do PT. Então eles vão, meio que para falar que estão indo, mas o movimento foi sabotado. Porque não tenhamos dúvida, a liderança do Lula sobre o PT é muito forte. E uma fala dele convidando, convocando e durante o dia incentivando algo que o Ciro fez hoje. Se for olhar o Twitter, as redes sociais do Ciro, é o tempo todo ele compartilhando fotos da militância do PDT, ele chegando, ele com o Boulos, ele com outros políticos. Porque tudo isso cria esse clima para que a pessoa que está em casa desanimada fale: não, deixa eu ir para Paulista então, beleza, vamos lá. A pessoa que eu admiro aqui agora está lá, está convidando. Mas não. Lula deixa claro, de uma vez por todas, que não tem tanto interesse assim em Bolsonaro fora antes das eleições em 2022. E eu espero que essa ausência dele seja
explorada para mostrar para a população. E eu espero que políticos que vivem, e canais progressistas, que vivem em defesa de uma união das esquerdas contra Bolsonaro, caiam na real. Porque a união existia. Gente do PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, mas a principal figura do maior partido de esquerda da América Latina, segundo eles, não estava lá. Então, ou a gente entende isso, que o Lula quer Bolsonaro sangrando para facilitar a sua volta, que ele faz cálculo eleitoral em cima da tragédia que nós estamos vivendo, ou a gente, de fato, vai ter sérias dificuldades para tentar unir o campo democrático contra Bolsonaro. Enquanto isso, bolsonaristas comemoram o fato de que alguns locais realmente não teve uma mobilização importante. E essa falta de mobilização tem sim também o dedo do Lula. Então, no dia 12, a ausência da posição mais firme do Lula e do PT é de que não se combate o fascismo ao lado de fascistas. E agora? Qual que é a desculpa do Lula para não apenas não ir, como para ficar em silêncio? Então, meus amigos, fica mais claro de uma vez por todas. Ciro é a principal liderança na prática contra Bolsonaro. Foi no protesto dia 12, com as diferenças que tem em relação àqueles que lá estavam, e gritou fora Bolsonaro. Foi hoje de novo, deixando de lado as diferenças que tem com muitos que estavam ao seu lado de novo, e gritou fora Bolsonaro. Já assinou vários pedidos de impeachment, coisa que o Lula também não fez. Na justiça já conteve vários arroubos autoritários do Bolsonaro. Então o PDT está sim se movimentando dentro do que pode ser feito para que Bolsonaro seja contido e, se possível, seja tirado, porque crimes para isso não faltam. E o Ciro sai desses protestos não só como uma principal liderança de oposição contra Bolsonaro, como aos olhos do noticiário, como sim aquele que fez a sua parte, que foi lá, que de peito aberto, como ele deixou claro no Rio e em São Paulo, para defender a democracia, porque é ela que está ameaçada enquanto Bolsonaro está no poder. E eu quero pedir no final desse vídeo algo especial. Vamos compartilhar esse vídeo o máximo possível para que ele consiga romper a bolha e a gente mostrar para mais pessoas quem realmente está comprometido em defender a democracia e quem só faz de conta. Eu fico por aqui então, até o próximo vídeo no canal Politizando.